Se for pegar budismo, hinduísmo, Yanomamis no Brasil, cristianismo, todas falam que existe uma dimensão espiritual transcendente da realidade. Tem alguma coisa que vai além deste mundo que a gente vive. É tentar entender essa dimensão humana. Não de um modo ingênuo, mas também não de um modo arrogante e de negação. Uma humildade intelectual para tentar entender esse aspecto humano que não pode ser mais negligenciado num cuidado real do ser humano. Que é a dimensão espiritual. Não é Exatamente. isso? E as Exatamente. pessoas às vezes confundem dimensão espiritual com religiosidade, Isso. que pode até ser traduzido de alguma forma. Uma pessoa pode, o meu lado espiritual eu cuido com uma determinada religião, mas espiritualidade todo mundo tem. Isso, espiritualidade é todo um conceito bem, assim, tem uma série de Não, dúvidas vamos sobre lá, esse claro. conceito, mas a maior parte, se a gente for ver o seguinte, o que tem em comum todas as tradições espirituais na história da humanidade? Se for pegar budismo, hinduísmo, Yanomamis no Brasil, cristianismo, todas falam que existe uma dimensão espiritual transcendente da realidade, que transcende esse mundo material que eu vivo. Tem alguma coisa que vai além deste mundo que a gente vive. Essa dimensão, que alguns chamam de espíritos, deuses, ancestrais, seja o que for, é a base de todas as tradições espirituais que a gente conhece. Então, e mais, todas as tradições dizem que essa dimensão transcendente, ela é algo fundamental, ela é o mais importante de tudo. Então, Seria o mais verdadeiro de nós. exato, o Uhum. espiritualidade seria essa dimensão transcendente e sagrada do ser humano, que pode estar num grupo de pessoas que compartilham crenças e práticas. Isso é a religião. Para a maioria da humanidade, a espiritualidade acontece dentro de uma religião, mas é possível ter a espiritualidade fora de uma religião. Que é uma condição humana, né? Isso é muito interessante. Hoje em dia a gente sabe, desde as pinturas rupestres, 30 mil anos atrás, já se sabe que tem demonstração de espiritualidade. A espiritualidade está com o ser humano desde que o ser humano é ser humano. Não há uma cultura, uma civilização, nada em que a espiritualidade não tenha tido um papel muito importante. Impressionante isso que você está falando, porque assim, eu gosto muito de filosofia. E quando você lê filosofia, tá lá, né? Tipo assim, você vai ver sempre essa transcendência, como o mundo, o universo material é quase ilusório, o que existe é uma transcendência maior, né? E isso aconteceu de uma maneira natural ou algo aconteceu na sua vida para que isso se despertasse ainda mais? Não, eu não diria que tem um fenômeno, um fato específico, não. É realmente, eu sempre tive esse interesse, tanto na área da ciência, da razão, da filosofia, e de conhecer essa dimensão espiritual. Veio mais dessa ideia de tentar unir essas coisas e não deixar que a espiritualidade deixasse de ser abordada também, compreendida pelo nosso lado racional e tudo mais. Ou seja, eu não preciso de escolher entre uma opção e outra. Entendi. Eu posso usar a minha racionalidade, até a ferramenta científica, para explorar também um pouco esses aspectos da espiritualidade. E quando você começou isso, Alexander, você teve, pessoas, questionando, colocando que não seria uma forma mais adequada? Porque a gente dentro da medicina é muito orientado para ser ateu, praticamente, né, não acreditar. Isso aconteceu com você? Isso é muito interessante, né, porque, eu comecei nisso há pouco mais de 30 anos, e naquela época a gente não aprendia nada sobre isso na faculdade de medicina, né, basicamente a gente aprendia, por exemplo, que testemunha de Jeová não recebe sangue, era isso que a gente aprendia e ponto. Felizmente, né, nessa geração agora, em 30 anos, mudou radicalmente essas coisas. Mas sim, houve várias situações, desde esse estudo que eu comecei a fazer na faculdade de medicina, o nosso trabalho foi selecionado para apresentação num congresso e teve críticas a esse respeito. Depois, o nosso início de trabalho também, lá na USP, no trabalho de investigação de espiritualidade, muitas pessoas achavam que era uma coisa mística, que a ciência não poderia abordar isso. Hoje em dia, felizmente, isso está tudo superado, né? Hoje em dia é muito impressionante e positivo ver como o ambiente médico e científico como um todo está muito aberto para esse tipo de discussão. E você acha que isso, por exemplo, impactou o teu atendimento com o paciente? Assim, completamente. Eu acho que, às vezes, a gente tem uma visão, uma formação, como você falou, médico, científica, muito limitante. Primeiro, a gente assume que a gente já sabe que nós somos nada mais, nada menos, ou nada mais
do que os nossos neurônios ativando os nossos neurotransmissores, etc., atividades eletroquímicas do cérebro. Nada mais do que isso, nada mais faz sentido, e isso determinado por essas reações. Isso muitas vezes gera uma postura meio passiva das pessoas frente aos problemas e também uma visão bastante meio pessimista, esvaziada de sentido das coisas. Isso, na realidade, é uma ideia falsa em relação à ciência. A ciência não diz isso na realidade, né? Que a vida não tem sentido, que a vida não tem propósito, que eu seja apenas um amontoado de neurônios. De células e neurônios. A ciência não diz isso. A ciência diz que o cérebro funciona assim assado, mas não que eu seja apenas isso e nada mais do que isso. Então, eu acho que essa compreensão me ajudou a escapar dessa visão mais limitada do ser humano e estar atento, não negligenciar a vivência dos pacientes. É isso que eu acho que é o mais importante. Porque o paciente, óbvio, ele não quer ser tratado só como um objeto, ou só como um cérebro, ou só como um inconsciente. Ele quer ser tratado como uma pessoa e levado a sério. Eu falo com meus alunos, genuíno interesse pelo paciente. Aquela pessoa que está na sua frente, com a riqueza de vivências que ela tem. E nessa riqueza de vivências tem o seu mundo íntimo, tem a sua espiritualidade, e isso acho que faz toda a diferença. É tão interessante você estar falando, porque eu me lembro, assim, quando eu atendia, logo no início, né, 20 e poucos anos, criou-se um sentido, assim, das pessoas falarem assim, você quer falar sobre religião, espiritualidade? Então você atende lá com a doutora Beatriz. E aí as pessoas falam assim, tem todas as religiões. Eu falei, não, eu acolho todos, porque dentro da espiritualidade. E era tão interessante, porque os pacientes diziam coisas que quando sabia que a gente não ia julgar, que a gente não ia limitar aquilo, ou fazer qualquer tipo de juízo, eles revelavam coisas tão maravilhosas que tornavam o tratamento muito mais fácil. Hoje em dia a gente sabe, há pesquisas hoje em dia mostrando, só você perguntar para o paciente se ele tem uma religião, uma espiritualidade, como isso influencia na sua vida e que recursos positivos ele pode tirar disso, isso tem impacto, o paciente avalia que foi melhor atendido e melhora a evolução do paciente. E a gente ouve, sim, muitos pacientes reclamando que já tiveram em terapias, em médicos, psicólogos, etc., quando trouxeram este assunto, ou foram frontalmente desqualificados, dizendo, não, isso não é uma coisa madura, racional, ou então eles percebem que o profissional fica desconfortável, mexe na cadeira e muda de assunto, o paciente não é bobo também. Não sei disso e não quero saber. O paciente não é bobo. E é muito comum o paciente chegar pra gente assim e falar assim, doutor, qual que é a sua religião? Quando ele faz essa pergunta, frequentemente, ele não quer bem saber a sua religião. Ele quer saber o seguinte, você vai segurar o que eu vou te contar? Essa basicamente Você vai segurar o tranco do que eu vou te contar? Ou você vai surtar, ou vai achar que eu sou doido, né? Então, quando a gente mostra para o paciente que vai ser bem-vindo o que ele trouxer, que nós vamos tentar entender, acolher com respeito e tentar ajudá-lo a ver de que forma isso pode ser útil e ajudá-lo na sua recuperação, é fundamental. Porque enquanto profissional, eu tenho a obrigação de conhecer, claro, a parte física do meu paciente, o ambiente que ele vive, a família, o trabalho, a vida sexual dele e também a espiritualidade. A gente costuma dizer que antigamente o tabu era a sexualidade, não podia falar. Hoje em dia se fala à vontade, mas a espiritualidade às vezes é o tabu. Tem-se vergonha de falar sobre isso. Exatamente. Ficou como se fosse assim, ia lá, maluquice. Né? Tipo, tem gente que fala, não, isso é coisa, invenção da cabeça, né? É que nem, por exemplo, a EQM, né? A experiência quase-morte, que foi uma coisa que os médicos começaram a relatar, porque seus pacientes começaram a relatar. Hoje eu trouxe um presente para você. Imagine encontrar um lugar com absolutamente tudo que você precisa para entender a sua mente, ser mais produtivo, feliz e realizado. Como se fosse um super arquivo com um universo de conteúdos sobre a mente humana, bem-estar emocional e diferente de tudo que existe na internet. Um lugar onde eu te ensino literalmente tudo o que aprendi sobre a mente humana, com toda a minha bagagem e experiência. Eu estarei lá com você. Através de um contato direto, nesse lugar iremos trocar ideias e cresceremos juntos. Deu para imaginar? Bom, eu estou falando da comunidade Ser Humano Sustentável, um ecossistema com absolutamente tudo que você precisa para conhecer e dominar a sua mente,
e alcançar a sua melhor versão. São cursos, lives, masterclasses, e-books e outras formas descontraídas de conteúdo que deixam o crescimento e o aprendizado muito mais leve e fácil. E tudo isso produzido e selecionado a dedo por mim, viu? E se surgir dúvida, através da ferramenta Linha Direta, você pode enviá-la diretamente para mim e eu te respondo com áudio pessoal. A comunidade é o ambiente certo para você que busca conhecimento sobre a mente humana e crescimento pessoal. E em apoio ao movimento Setembro Amarelo, eu decidi abrir as portas novamente. Então, não vai perder.